Muito bem, muito bem. Vamos lá. Legal você que está aqui conosco. Muito bem, excelente. Nós estamos começando, portanto, uma jornada de 4 semanas. Nós chamamos ela de Maratona 444. Você 4 dias, vão ser 4 temas diferentes, evidentemente voltando para a saúde masculina, com 4 horas no total, que é os nossos encontros aqui nas lives semanais. Clique no aviãozinho, você que está aqui no Instagram, você que nos escuta aí também no Facebook, no YouTube, e você que também está no Clubhouse aqui nos escutando, vai ser um momento diferente, porque nós estamos estreando nessa plataforma hoje também, tá certo? E nós vamos começar o seguinte, tudo começou, essa ideia de nós fazermos hoje, essa maratona que começa hoje, com um caso pessoal que eu tive no meu consultório de um paciente que deu entrada meio cabisbaixo, já o vi longe antes de entrar, fui recepcioná-lo e sem meias palavras, não muito a fim de conversar, e durante quase meia hora, 40 minutos de conversa, sabendo todo o contexto da sua situação de vida, no motivo que o trouxe até nós, ele muito perfumado e etc, mas umas roupas modestas e contando a situação de vida, contando a queixa principal dele. E quando a gente vai aprofundando um pouco mais no porquê que ele estava ali, ele acaba não contendo e vertendo as lágrimas aí dos olhos e confidenciando-me que aquele momento ele estava ali para procurar uma ajuda e era a última opção dele. Porque ele estava totalmente desgostoso da vida, nada para ele fazia sentido, ou seja, um homem plenamente em condições emocionais fragilizadas, revertendo isso aí do ponto de vista da sua esfera física, viciado em cigarro, viciado em jogo, perdeu a família, o perfume em excesso, ele acabou confidenciando para mim, era para exatamente tirar o cheiro da roupa, do cigarro, o cheiro da bebida, mascando o chiclete, ou seja, um homem totalmente desestruturado, dissociado, que a gente fala, fora do alinhamento, ou seja, desalinhado. E isso despertou-me, então, depois de uma conversa muito franca, muito aberta, nós acolhemos esse homem e eu pedi para que ele voltasse comigo semanalmente. Isso foi quase 3 meses e esse homem, felizmente, teve depois um bom êxito. Isso faz mais ou menos uns 18 meses e esse homem constantemente vem conosco ainda. Apesar da pandemia, a gente teve um contato bem próximo. Isso começou mais ou menos até um pouquinho antes da pandemia. Então não faz nem 18 meses, propriamente dito. Mas o que eu trouxe esse contexto dessa história desse paciente, que tornou-se um grande amigo, por sinal, porque isso me despertou, conversando com ele, me mostrando qual que era a realidade do contexto dos homens que ele estava se relacionando, nessas conjunturas de jogatina, de bebedeira, de passar a noite em claro e etc. Os vícios que estavam extremamente enraizados, muito forte nesse homem, e ele financeiramente abalado, obeso, sem regramento para comer, comendo só guloseimas na rua, nada saudável. Isso teve uma repercussão muito forte nele quando ele foi chacoalejado de que não tinha mais dinheiro, estava falido, família perdida, e isso me fez ter um start de nós começarmos então esse projeto nesse ano. Não que o ano passado a gente não tenha falado de saúde, de performance, mas agora tocando mais profundamente nessa ferida, em especial que acomete muitos os homens. Então nós começamos então essa maratona de hoje, a maratona 444, com desse tema das vulnerabilidades do homem e dando o start dos nossos tópicos, falando hoje de álcool e droga, lógico que com uma visão um pouco diferenciada do que é falado para nós no dia a dia. Então, o vício, ela é uma doença individual que se manifesta de forma diferente para cada pessoa. E também há uma manifestação diferente, seja no homem ou seja na mulher. Obrigado você que está aqui no Instagram conosco e também que nos escuta aí no Clubhouse. Estamos juntos, sintonizados. E vamos adiante. Então,
Por quê? Porque a abordagem, seja no homem ou seja na mulher, e inclusive também a forma de tratamento e a forma inclusive de recuperação, ela às vezes é distinta, né? Por causa do tempo, por causa das conformações hormonais, por causa também do tipo de droga ou de vício que esse homem ou essa mulher vem a ter. Da conformação corporal, enfim, da adesão ou não ao tratamento. Por isso que a gente está falando que isso tem um contexto diferenciado para cada pessoa. Então eu acredito que definir o que é vício é a base para nós iniciarmos essa jornada dessa maratona 444 a partir de agora. Então, o vício, na verdade, é um hábito que ele é repetitivo, evidentemente, portanto, vem a cometer um prejuízo a essa pessoa que está sendo viciada e, mais do que isso, ele age também no entorno, em especial nas pessoas que convivem, levando aí aos prejuízos que essa pessoa está tendo para a sua saúde e reverberando aí nas pessoas que assim convivem com ela. Então, o que eu gostaria de deixar registrado também, para nós não ficarmos todos os nossos encontros a partir de agora falando dessa mesma coisa, para a gente fazer nesse grande roadmap que nós vamos fazendo, nesses encontros aí nos quase um mês, essa definição de agora, para a gente depois ganhar aí os nossos tempos subsequentemente. Então, o que é interessante é que o vício ela tem várias acepções, ela transpõe inclusive essa visão médica, essa visão da medicina. Ela pode ser vista também do ponto de vista biológico, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, sociológico, antropológico, inclusive, religioso. Ou seja, nós não vamos ficar dando ênfase nisso. A gente sabe que isso é possível. A gente pode até depois fazer uma live, um outro encontro, trazendo experts aqui para dando os seus pontos de vista, que seria um enriquecimento muito grande para todos nós. Mas eu vou dar essa visão, evidentemente, que me compete enquanto profissional e você que nos acompanha aqui nas redes sociais. Então o intuito é apresentar essa realidade respeitando todos esses fatores que nós sabemos que existe, tá, nesse contexto do vício, seja ele do homem ou da mulher, e aqui dando ênfase especialmente para o homem, apresentando a vida como ela é. Essa é a realidade nua e crua que nós gostaríamos de estar falando aqui nesse momento. Então os homens, eles lutam contra o abuso dessas dependências, dessas substâncias, mais do que o dobro, comparando com as mulheres. Então, segundo os dados americanos, desde 2013, existem diferenças distintas entre os homens e as mulheres quando se trata de dependência química, né? E por que é importante a gente falar nisso? Repito, porque essa é uma realidade que nós vivemos. Isso eu deparo, o homem às vezes vem com a ponta do iceberg e por trás ele vem só querendo um remedinho para sua performance íntima, para melhorar o seu estado de sonolência, para melhorar o seu estado de performance no trabalho. Mas por trás, quando a gente começa a identificar as suas condições, os seus pormenores da sua saúde, a gente vê que tem um vício por trás aí. E hoje, o primeiro encontro nosso, nós estamos falando pelo vício aqui, especialmente do álcool e de algumas drogas. E isso repercute no cérebro, repercute nos ossos, repercute no pulmão, no coração, dando aí todo um diferencial desse homem comparado com quem não faz uso dessas drogas, ou quem não é viciado. Nós estamos falando aqui da pessoa já viciada. Isso dá lapsos de memória, deixa a pessoa com problemas de dormir, às vezes com insônia, ou às vezes dorme até demais. Isso pode ser um precursor de encefalopatia, que a gente fala alcoólica. Essas pessoas podem ter traumas devido às suas libações alcoólicas, elas batem a cabeça, fica com hematoma, tem rompimento. Então, dá aqueles blackout que a gente fala. Então, tem vários comprometimentos a nível do sistema nervoso central. Nós não vamos ficar pontuando isso aqui, mas isso é muito claro, a ciência já nos mostra isso. Tanto que existe uma síndrome do cérebro molhado. É só um nome interessante, é um nome corriqueiro que muita gente fala, mas tem um nome científico que chama síndrome de Wernicke-Korsakoff. São dois cientistas que estudaram isso e denominaram isso que é a síndrome do cérebro molhado, que leva a isso, a pessoa
tem confusão mental, tem delírios, tem esses blackouts, elas têm aí a inabilidade às vezes até de andar, tem até encefalite, as meninges ficam inflamadas devido ao álcool, devido aos traumas continuados e às vezes repercute na visão, ou seja, tem um comprometimento amplo no sistema nervoso central, portanto não performa. Então isso é que é ruim quando a gente fala do vício. E isso é importante a gente destacar porque o nosso país é o terceiro maior país de consumo de álcool no mundo. Nós ficamos aí atrás dos Estados Unidos e também da China. China é primeiro, Estados Unidos é o segundo e vem nós, o nosso Brasil varonil, o grande país aí de consumo de álcool no mundo. Por isso que nós, quando estamos avaliando esses homens, temos também essa preocupação de perguntar se ele tem algum vício. Seja o vício da nicotina, seja o vício de drogas lícitas e ilícitas. Isso faz parte da anamnese e a gente está vendo hoje, não sei se também por causa da pandemia, os homens aí estão tendo um gatilho a mais para ficarem contidos e aí acaba tendo essa fuga ou exacerbando ainda mais o seu vício e vem nos nossos consultórios. Isso teve um aumento substancial, o que nos levou a também estar falando dessas temáticas agora nesses 4 encontros que começa hoje, nessa maratona 444. E eu queria aqui pontuar 8 fatos sobre os homens e os vícios, em especial hoje o vício do álcool e algumas drogas. Os homens, eles possuem maior probabilidade de usarem a maioria das drogas ilícitas quando a gente compara ele com as mulheres. Então, pasmem o que eu vou dizer aqui agora. Olha que coisa mais interessante, às vezes é até maluca, mas um estudo feito nos Estados Unidos agora, 4 anos atrás, demonstrou que 52% dos homens entrevistados masculinos com idade a partir dos 12 anos, aqui que a gente choca, 12 anos de idade, os homens que foram abordados, eles já disseram ter usado algum tipo de droga ilícita ao longo da sua vida. Então, se é a partir dos 12 anos, imagine que esses estudos, eles foram fazendo o corte, a gente fala o cut-off, o início da investigação dos questionários na high school, na escola, e as crianças da escola já mostravam que já tinha experimentado algum tipo de droga, seja a maconha, seja o cigarro, seja o álcool. Olha que coisa mais maluca, e isso é uma realidade, porque experimentando com 12 anos tem grande potencial de tornar-se uma pessoa viciada ao longo da vida. Então, essa é uma informação mais do que curiosa, eu diria, é que os homens abusam mais das drogas e dos álcools do que as mulheres. Por quê? Porque eles têm um contato muito cedo, e por ter o contato muito cedo, acaba gostando e acaba perpetuando, tornando-se um hábito, portanto um vício. E aí começa a ter as suas consequências na esfera física, na esfera psicoemocional, na esfera espiritual, e aí no seu entorno não performa. E aí tem as grandes complicações de tudo isso, né? Não se alimenta adequadamente, desnutrição, anemia e etc, etc. Nós vamos pontuar algumas coisinhas aqui. Então, ao passo que as mulheres, elas já abusam dessas mesmas substâncias, que foi aqui nesse estudo apontado, que foi aqui o álcool, em especial o álcool, né, a cerveja, qualquer tipo de álcool, e elas abusam dessas substâncias por questões mais de saúde emocional, de desequilíbrio emocional transitório, ou até mesmo, às vezes, por distúrbios de saúde mental. Então elas têm esse escapismo, essa experienciação dessa droga que pode tornar-se então um vício de acordo com a sua predisposição e etc. Então um dado que eu sempre falo quando eu tenho a oportunidade, inclusive para os meus pacientes ou algumas palestras que a gente tem a oportunidade de falar, que o consumo de álcool diminui a expectativa de vida se nós fizermos esse uso crônico. Isso está inclusive publicado numa revista de grande expressividade na comunidade científica, que nós inclusive lemos e temos a curiosidade de ler os artigos ali publicados, que é na Lancet. Foi publicado aí há quase 3 anos. Essa afirmativa que eu acabei de dizer aqui, que diminui a expectativa de vida. Mas quanto? Isso está intimamente relacionado ou proporcionalmente com a quantidade de álcool ingerido por semana. Então, 200 a 300 gramas por semana, você pode diminuir a sua expectativa de vida de 1 a 2 anos. Quando essa quantidade aumenta mais do que 350 gramas aí por semana,
isso quase quadruplica. Você tem 4 a 5 anos a menos de vida simplesmente pelo estar ingerindo álcool de 350 gramas a mais por semana. Então, no mesmo trabalho publicado por essa revista, aí, em torno de 4 anos atrás, demonstra que a correlação do consumo de álcool com a demência. Então, eu estou tomando álcool, eu estou comprometendo os meus neurônios, eu estou comprometendo as minhas conexões neurais e isso impacta, evidentemente, na minha performance. E o homem, às vezes, quer ir por quê? Ele quer tomar só um remedinho lá para melhorar tudo. Não, mas por trás tem um iceberg, lá embaixo desse grande oceano, e ele está tendo só a visão da ponta do iceberg, ou achando que a culpa foi aquela água, foi aquela carne que eu comi, foi aquela macarronada do fulano. Não, ele quer jogar a culpa em outra coisa, mas ele esquece, ou ele omite, ainda não está na consciência dele, que o problema dele é o vício. Então, homens acima de 40 anos que consomem mais de 100 gramas de álcool por semana, isso equivale mais ou menos a 2 litros de cerveja, no caso, por semana, ou ainda 5 taças de vinho, aumenta o risco de insuficiência cardíaca. A gente fala que é uma insuficiência cardíaca alcoólica. Existe miocardiopatia alcoólica, que é um outro nome técnico que se usa, acidente vascular cerebral, que é o AVC, e às vezes até morte, por causa de tomando 5 taças de vinho por semana ou mais, né? Ou mais, e mesmo aí 2 litros de cerveja com homens com mais de 40 anos de idade tem esse risco substancial, segundo a revista Lancet, publicada há 4 anos. Então, outro ponto que eu estou aqui me recordando agora é o seguinte: o uso crônico do álcool é definido pela Organização Mundial da Saúde quando há uma ingestão de mais de 50 gramas de álcool por dia. Mas o que equivale isso aí se a gente quantificar em doses? É mais ou menos 4 a 5 doses. Mas o que é a dose? Isso depende de cada bebida. Então, uma cervejinha, uma long neck aí que tem em torno de 300, 350 ml, seria uma dose para cerveja. Então, quem toma 4 cervejas, por exemplo, por dia, ou às vezes no final de semana, que nós vamos falar aí do binge drink, que é uma outra coisa muito interessante, né? E isso, essa pessoa já está em risco. Então, uma cervejinha long neck multiplicado por 4 cai nessa estatística da OMS. Você pode ser aí um viciado e não sabe, que é o uso crônico da bebida. Outro dado interessante é 150 ml de vinho, que às vezes é uma taça. 150 ml de vinho corresponde a uma dose para a Organização Mundial da Saúde. Se você tomar 4 doses, então, ou 4 cálices, você pode ser aí taxado, se você fizer isso de um uso crônico, de, por exemplo, um viciado. E também 40 ml de destilado, aí whisky, vodka, que são as bebidas quentes, assim chamadas, né? 40 ml também, às vezes, é aquela dosezinha que a pessoa coloca no bar, no restaurante, etc. 4 doses delas, você já cai nessa definição, digamos assim, da Organização Mundial da Saúde, que o uso crônico disso pode levar você a ser considerado um alcoólatra ou um viciado e, consequentemente, cair em todas essas estatísticas aqui que nós estamos apresentando de uma maneira pontual, mas é para nós termos a consciência disso. Isso é muito relevante e às vezes o homem acha que isso é muito natural, e nós vamos falar mais na frente, é porque a suscetibilidade do homem, e esse é um dos temas aqui dessa live de hoje. Então, nessa mesma linha de raciocínio, me faz acrescentar aqui que o conceito da prática do binge drinking, eu acabei citando aí, o que é esse binge drinking? Se você que nos acompanha aqui no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, coloca um joinha se você sabe o que é binge drinking. Se você não sabe o que é, coloca pontinho de interrogação. Quanto mais pontinho de interrogação, mais eu vou saber que você está curioso para saber isso. E quanto mais joinha, mais eu vou saber que você entende também desses conceitos que nós estamos falando isso aqui. Porque você que está aqui conosco hoje vai ser uma pessoa que vai pulverizar essas informações. Que isso é que é valioso. A gente tem o conhecimento, a gente passa ele para frente, porque a gente está ajudando pessoas. E é o motivo que a gente fica aqui nessas lives durante 1 hora, 1h10 mais, para transmitir o conhecimento, que é a nossa finalidade aqui. Então você
que está sintonizado conosco aqui, olha, já vi que tem pessoas aqui no Instagram que não sabem o que é ótimo, nós vamos explicar agora. Não consigo ver o meu retorno aqui no Facebook ou no YouTube, mas não tem problema, nós vamos explicar aqui também. E quem está nos escutando aqui também na sala do Clubhouse, nós vamos falar exatamente, porque no Clubhouse, para quem já não sabe ou para quem já sabe, na verdade é uma sala, é como se fosse um chat, um bate-papo que nós temos lá, e nesse momento na sala só estou eu então aqui com a voz ativa falando aqui sobre essa live. Então, o que é? É o consumo mais ou menos de 5 ou mais doses de bebida alcoólica em uma única ocasião para os homens. Isso é binge drink. Então eu estou numa festa, eu estou no final de semana, eu estou na praia, eu estou no clube ou numa comemoração, eu tomo mais do que 5 doses. A gente já sabe o que é as doses agora. Tem dose para cerveja, tem dose para os destilados, tem dose para o vinho. Se eu tomo mais do que 5 num único momento, eu caio nessa definição do binge drink. E se eu sou mulher, a definição é 4 doses. Então o homem tem uma dose a mais para ser caracterizado o binge drink. Isso se refere nas últimas semanas. Então eu tive uma festividade, eu fui num casamento, ou eu fui na minha formatura, não importa. E eu pratiquei a ingestão de 4 ou 5 doses, 4 para as mulheres, 5 ou mais para os homens, eu caio nesse conceito do binge drink. Então essa atitude, ela expõe aquela pessoa que está bebendo a riscos também. Eu não faço isso com regularidade, eu não sou alcoólatra, mas de vez em quando, estou final de semana. Então, primeiro que isso já é uma porta de entrada para isso tornar-se uma rotina. Eu não estou falando que vai acontecer, mas é uma porta de entrada. E você praticando esse perfil de atitude, você tem riscos também. Você tem riscos, às vezes, de gravidez indesejada, você tem risco com a sua saúde, de ter quedas, de violência, acidente de trânsito, ou ainda passar por uma superdosagem, porque tomou 4, tomou 5, tomou 6. Então isso pode ter um impacto na sua performance, seja ela acadêmica, seja ela no seu trabalho, né? Isso é ruim. Isso serve tanto para jovens, quanto também para qualquer população adulta. Esse conceito do binge drink, ele é bem amplo, repito, tanto para as mulheres quanto para os homens. E o segundo ponto dentro desses 8 que nós vamos citar aqui, desse vício em especial da bebida, comumente ele está intimamente relacionado, aqui nós estamos falando do homem, a droga como a maconha. Então a maconha é uma droga ilícita mais popular entre os homens e comumente está intimamente relacionado. 48% dos entrevistados nesse mesmo estudo que nós citamos aqui, americano, no sexo masculino, com crianças a partir de 12 anos de idade, né, desses high school, dessa pessoa que está aí no ginásio, digamos aqui, que participaram desse estudo aí de 4 anos atrás, eles disseram que já haviam experimentado maconha. Então observe, já crianças com 12 anos experimentando álcool, cigarro, maconha, né, e mais do que as mulheres, essas pequenas crianças, sem contar os indivíduos mais idosos, assim, mais avançados em idade. Nós não vamos ficar comentando sobre esse trabalho, nós só estamos citando porque isso é uma publicação científica e merece a gente ter esses substratos robustos de informações para a gente se solidificar que isso é um assunto muito sério. Haja visto que nós somos o terceiro país de maior consumo de álcool do mundo. Então, com relação a esses dados, eles também abusam mais do que as mulheres quanto ao uso de anfetaminas, alucinógenos, cocaína. Veja bem, é a porta de entrada para quaisquer outras drogas. Então observe que uns estudos muito clássicos, inclusive publicados também 3 anos atrás, nessa mesma revista que nós aqui estamos falando, da Lancet, mostra o seguinte: as pessoas começam a ser ousados porque o álcool é a porta de entrada. Então, hoje nós estamos vendo que um bolsão da ferrugem, que mata-se nos Estados Unidos em torno de uma semana, o que ocorreu nas torres gêmeas. Por quê? Vício de heroína. Olha que interessante. E a porta de entrada é o álcool. Então quem
só de ser viciado no álcool, você tem 2 vezes mais chance de ser viciado em heroína. Na maconha, 3 vezes. Quem é na cocaína, isso aumenta para 15 vezes. E quem usa esses remédios crônicos para dores mesmo, uso crônico, seja de anti-inflamatórios, aqui nós estamos falando dos opioides, que são drogas mais potentes, que com receita carbonada de médico e etc., que vai em pronto-socorro, que vai em consultório de médico, essa é a realidade que nós já estamos vivendo aqui no Brasil. Aumenta para 40 vezes, porque essa pessoa sempre quer coisas mais potentes. E isso, a porta de entrada é no álcool. Esse homem que eu dei o exemplo para quem chegou aqui, que foi o que startou eu ter esse insight de estar fazendo essa maratona 444, esse homem já estava viciado em maconha. Caindo nessa estatística aqui, de que ele já era viciado em álcool e ele tem 2 vezes mais chance de experimentar a maconha. E aí a prova aqui mostrando que esse homem caiu nisso aqui, nessa estatística que eu estou querendo dizer. Então essa é a fragilidade que a gente observa com todas as suas complicações inerentes aos vícios, né? Então outro tópico que eu gostaria de passar agora é para o tópico número 3, lembrando que eu quero pontuar 8 aqui, nós vamos ter tempo sim, que os homens eles têm 2 vezes mais probabilidade de beberem demais. Isso do que as mulheres, evidentemente, comparando com as mulheres. Então, os homens, nesse estudo que nós aqui estamos baseando todo o nosso bate-papo de hoje, 58% dos homens adultos relataram terem consumido álcool nos últimos 30 dias de forma excessiva. Então nós não estamos pegando mais aqueles jovens de 12 anos, já estamos pegando os homens maduros, que esse mesmo estudo nos mostrou. E os homens são mais propensos a beberem excessivamente do que as mulheres, seguindo os próprios estudos aí do CDC de Atlanta, que a gente fala que é o Center of Disease Control. E isso, os homens estão mais expostos a infecção sexualmente transmissível, transmissão de HIV, relação sem método, sem uso do preservativo. E isso sem contar a violência, sem contar dos acidentes e tudo mais. 90% desses homens que bebem em excesso são dependentes de álcool ou de droga. Eles acabam, isso que nós estamos falando, que nesses últimos 30 dias eles beberam, mas essas pessoas já estão assumidamente viciadas, são alcoólatras e estão bebendo cada vez mais. Consequentemente, eles começam a experienciar coisas mais potentes para compensar essas conexões cerebrais que às vezes para ele tem que beber muito para surtir aquele efeito. Isso é ruim. O quarto ponto, o quarto tópico, o ponto, os homens têm maior probabilidade de serem diagnosticados com transtornos por uso de droga. Isso é uma doença. O transtorno por uso do álcool, quero dizer, né, que é essa droga que nós estamos falando, que é lícita, mas é um problema. Então, isso aí acaba levando a problemas diversos a nível do sistema nervoso central que o homem nem percebe a curto prazo, e às vezes esse entorno que sofre essas consequências não tem a percepção ainda. O homem começa a esquecer, começa a ter tremores, começa a ter quedas continuadas, começa a não se alimentar adequadamente, começa a ficar mais recluso, começa a perder o senso de noção de tempo, dorme demais ou dorme de menos, e isso por ação do sistema nervoso central. Então, 15 milhões de homens com mais de 18 anos foram diagnosticados com esse transtorno mental que nós falamos aqui agora, né, nos últimos 2 anos. Isso representa aproximadamente 6% da população. Imagine, isso é quase 10%, isso é muita gente. 15 milhões de pessoas sofrendo de um transtorno mental, psicoemocional, inclusive tendo sérias complicações por causa do uso do álcool. E a gente tem que estar alerta para este coisa, porque às vezes, se nós não estamos vivenciando isso na família, isso é uma coisa muito importante e a gente tem que dar graças a Deus para isso, mas a gente conhece alguém que está sofrendo disso. E a gente pode ter o conhecimento, ir lá e poder resgatar e poder ajudar. Esse é o intuito desses conceitos aqui. Porque às vezes a gente fica até fragilizado porque não tem conhecimento de ajudar. Exatamente. Nós vamos falar da violência aqui, Áureo. Obrigado. 70% das violências domésticas aqui no extremo setentrional brasileiro, em Roraima, tem o álcool como fator. Exatamente. É isso que nós vamos falar aqui também. Obrigado pela sua contribuição. Sensacional.
A Auri é uma grande expert, uma estudiosa nesse assunto aqui também. Obrigado pela sua contribuição. E essa é a realidade nua e crua. O tópico número 5, as taxas de mortalidade e hospitalização relacionadas ao álcool são mais altas nos homens. São mais altas nos homens. E olha, quando os homens são os motoristas em acidentes fatais de veículos no trânsito motorizado, seja motocicleta, seja caminhão, seja carro, não importa o tipo de motor, de cilindrada, a probabilidade desse homem estar bêbado é 2 vezes maior do que nas mulheres quando eles estão no volante e tem acidente fatal. Nós estamos falando de vítimas fatais. O homem no volante, ele tem 2 vezes mais chance de estar embriagado na hora do acidente que aconteceu, a tragédia, do que se as mulheres estivessem no volante. Haja visto que nós temos até exemplos, isso passa continuadamente na nossa mídia. Infelizmente, os caminhoneiros usando essa prática porque tem que ter grandes viagens, utilizando às vezes outros tipos de drogas ilícitas, o famoso chumbinho, né? Que é um tipo de droga de excitabilidade que deixa os homens extremamente ligados e não dormem durante 48 horas, 72 horas ligados, transitando num caminhão. Isso imagina o ponto de vista quando esse homem acaba o efeito dessa droga. E às vezes o start disso foi o álcool, que já não fazia mais efeito. Então a probabilidade desses homens, repetindo, porque isso não é nada, isso não é nada criado por mim, e são dados reais e fato, 2 vezes mais chance desse homem estar embriagado se for uma vítima fatal. Os homens também têm maior probabilidade de morrerem como resultados de suicídio devido ao álcool do que as mulheres. Os homens têm essa peculiaridade. Esse homem que nós falamos, que nós exemplificamos, que fez com que nós tivéssemos esse insight, eu repito, chegou com todos esses comemorativos que nós falamos. A vida já não tinha mais sentido. Olha o discurso. Então, ninguém gosta de mim, eu não frequento mais, nem com os meus amigos eu estou tendo mais prazer de estar junto. Olha o tipo de conversa. Nós vamos falar logo um instante essa questão do discurso, do comportamento, da ação. Tudo isso é para nós ficarmos ligados nesse perfil de homem, porque o álcool está intimamente relacionado também com o suicídio. Quando o homem tem ideação suicida e ele vai lá e pratica, às vezes ele consumiu o álcool antes de tirarem a sua própria vida. Então, os sinais que esses homens não expõem o seu sentimento ou as suas dores é que chama a atenção para o seu entorno. Esse homem começa a ter mudança do seu astral, começa a ficar mais depressivo, ele acha que agora ele está sendo humilhado, as pessoas falam alto com ele, ele começa a ter a negação, ele começa a ficar mais irritadiço. Com relação ao seu discurso de fala, ele começa a ser vitimizado, ele começa a ter esses comentários, esses assuntos relacionados que nada agora faz sentido para mim e tudo mais. Esse homem que chegou para o nosso consultório com esse discurso, eu já comecei a ficar em alerta com ele. Esse é um homem que merece ter um resgate e ter um acompanhamento bem próximo, porque ele pode ter um comportamento aí de ideação suicida. Não estou falando, esse homem não aconteceu isso, mas a gente tem que ficar ligado, porque esse é o discurso que esses homens começam a adotar, por às vezes estar com muita pressão e não expor o seu sentimento. Isso vai virando uma grande bola de neve e às vezes a gente chega tarde demais. Repito, quando o homem tem essa ideação, na grande maioria das vezes ele vai lá e comete. Isso é um dado negativo que nós temos da saúde masculina. Isso pode ficar para um outro tópico também. O tópico número 6 que nós queríamos falar aqui para você que nos acompanha no Instagram, você que está no YouTube, no Facebook e também aqui na sala do Clubhouse. É uma honra, estamos aqui em todas as redes sociais hoje. Estamos no tópico número 6 aqui com relação às vulnerabilidades, ao álcool e à droga. Não falamos da vulnerabilidade ainda. Mas o uso em excesso do álcool, ele pode atrapalhar, por exemplo, a produção dos hormônios. Aí nós estamos falando agora já na parte endócrina aqui. Como resultado, por exemplo, de alteração nos hormônios masculinos, na testosterona, por exemplo. E isso
porque começa a agir a nível testicular. O álcool começa a fazer uma hipotrofia, por exemplo, nos testículos. E, inclusive, isso impactando sobremaneira problemas de relação íntima, impotência e até de fertilidade. Há uma fragilidade com relação à sua qualidade dos espermatozoides. E o homem chega numa consulta médica com o produto final. Ele quer o quê? Ele quer tomar um remedinho para ter uma alta performance íntima com a sua parceira. E na verdade o que está por trás disso é um vício. E nós vamos falar de vários vícios nesses quatro encontros, na Maratona 444. E eu espero que você esteja. Hoje é a ponta do iceberg, uma das pontas do iceberg, que é o álcool e algumas drogas. E ele chega querendo o remedinho, ele chega falando que ele está com uma infertilidade. Quando a gente vai vasculhar um pouquinho mais, ele faz uso de álcool cronicamente, ele é viciado em maconha, ele faz uso de cocaína uma vez por semana, e aí quer ter o remedinho para melhorar a qualidade do espermatozoide. E esquece, entre aspas, ou não assume, né, que o maior problema são essas drogas que estão comprometendo ali as suas células germinativas, que a gente fala, a nível testicular. E eles também podem notar uma redução nas suas características masculinas. Às vezes fica caindo, tem queda de cabelo, eles começam a ter uma atrofia muscular, os músculos começam a ficar mais consumidos, digamos assim. Inclusive o crescimento de mamas, que a gente chama aí da ginecomastia, que é o crescimento das mamas. Isso pode comprometer aí a questão estética desse homem, que ele está buscando uma fuga aí da questão do álcool. Nós não estamos entrando nessa temática, nós falamos nada do ponto de vista sociológico, antropológico, ético, nada disso. Nós estamos apenas pontuando e colocando as cartas na mesa. O outro efeito colateral é uma condição chamada de hiperestrogenização. Estrógeno tem uma característica de ser o hormônio das mulheres. O homem até tem, mas em pequena quantidade. E nas mulheres tem em excesso. Então, quando o homem tem o hormônio feminino em excesso no seu corpo, isso vai comprometer, a gente fala assim, vai dar conflito com os hormônios, que é o preponderante nosso, que é a testosterona. E isso vai, então, diminuir a ação do verdadeiro hormônio, que é a testosterona, levando aí uma insuficiência testicular. Bem como ainda essa característica da feminizante, que são o crescimento de mamas, a atrofia, a deposição de gordura, como as mulheres na região do quadril. Isso é uma característica feminina. Por quê? Porque a gente fala que começa a ocorrer a aromatização. E aí esses homens começam a ter uma manifestação maior do estrogênio, né? E isso é um dado negativo para esse homem. E ele vai querer o quê? Eu quero operar, doutor, aqui tá crescendo a minha mama. Ele não vai falar o termo técnico, que é ginecomastia, que é o aumento da glândula mamária que nós homens temos, mas não é avolumada. Mas ele vai querer, não, eu quero questão de estética, ele vai procurar um cirurgião plástico, ou vem como porta de entrada conosco, urologistas, e aí fala, não, eu quero operar para resolver isso. Mas o que está por trás às vezes? O uso crônico do álcool. Ele está tendo aí uma consequência metabólica dos hormônios dele. E o problema não é a cirurgia, o problema é parar a droga, o álcool no caso, para ver se consegue reverter essa característica sexual que agora já não pertence a ele, é equivalente às mulheres. Esse foi o tópico número 6. Estamos caminhando aqui, você que está no Instagram, obrigado. Nós estamos aqui na Maratona 444, vamos falar durante 4 semanas consecutivas sobre os vícios masculinos, que foi pouco, na verdade que é pouco falado, eu diria, nas mídias sociais, e nós estamos aqui abrindo a caixa preta, digamos assim, desse lado nebuloso, obscuro, que às vezes as pessoas têm medo de encarar, ou às vezes até têm medo de falar, e nós não podemos nos furtar, ainda mais eu como profissional da área da saúde masculina, temos que colocar isso de uma forma muito clara, muito transparente, para sensibilizar você que nos escuta aqui. Às vezes você está passando por isso, seja no Facebook ou no YouTube, ou você que está aqui no Instagram, que conhece alguém também. É importante essas informações para a gente ajudar pessoas. Esse é o nosso intuito maior. E se você ainda não convidou alguém, dá tempo, nós estamos aí
passando para os 2 últimos tópicos, depois nós vamos falar sobre a susceptibilidade, do porquê que os homens têm essa atitude. Então o sétimo, o uso excessivo de álcool aumenta, portanto, o risco de cânceres nos homens, né? E aí nós podemos citar aqui 7 tipos de cânceres mais comuns, sabidamente que a ciência hoje nos explica que tem uma relação direta. Câncer de intestino, câncer de mama nas mulheres, no caso, câncer de garganta, câncer de esôfago, câncer de fígado, acomete também pâncreas. Então veja bem, esses tumores são sabidamente relacionados com esses indivíduos que fazem uso crônico ou que são viciados no álcool, independentemente de qualquer tipo de álcool. Então nós estamos falando aqui de problemas da esfera psicoemocional, da esfera ao redor desse homem, dos familiares, da performance de trabalho, financeiro. Esse homem fica distante do seu pilar espiritual e comprometimento com o seu corpo físico, ou seja, esse homem está dissociado. Isso não é normal, isso não é performance humana. A gente tem que pensar nesses ambientes que todos nós temos que estar com isso de forma consciente, a busca de hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. É por isso que a gente insiste em falar sobre a saúde masculina, porque o homem ainda está muito atrás das mulheres do ponto de vista de valorização da sua saúde. E repito, e estou falando apenas de um ponto, da saúde física, quiçá os outros pontos, porque às vezes ele pensa só na saúde, na esfera financeira e esquece que ele tem outros ambientes para trabalhar. A esfera social, a esfera intelectual, a esfera da servitude, a esfera da família, a esfera espiritual. Nós sabemos que são 13. E na esfera do grande ser maior, de Deus e tudo mais, independentemente do credo religioso, isso faz parte também do ambiente da performance. E os homens, não estou falando de uma forma geral, mas os homens às vezes esquecem isso, que o pilar ou o ambiente que ele mais quer performar é do ponto de vista financeiro, de bem-estar, mas esquece dos outros. E nós estamos falando de um ponto nevrálgico, de uma ferida que é escancarada, aberta, e as pessoas quer o quê? Colocar um curativinho ali e seguir adiante. Não é, a gente tem que buscar um resgate desses homens, porque às vezes nós ali podemos ajudar uma família que está dissociada hoje em dia. E com isso a gente passa para o último tópico aqui, o 8º. Os homens, eles apresentam sintomas muito mais intensos de abstinência do que as mulheres. Quando eles optam, portanto, em ter as etapas que a gente fala de eliminar o álcool de suas vidas, eles, lógico, pagam um preço por isso também. E as abstinências de álcool são muito mais difíceis e muito mais intensas em termos da caminhada para essa, digamos assim, purificação ou para essa limpeza que esses homens estão apresentando, comparado que as mulheres. As mulheres têm uma abstinência muito mais intensa. Isso os estudos nos mostram, que quando elas estão partindo para a abstinência do álcool, do tabaco, em relação aos homens. Mas do álcool, com relação às mulheres, os homens têm muito mais, digamos assim, dificuldade e muito mais efeitos adversos comparado que as mulheres. O outro ponto que merece aqui ser registrado nesse nosso encontro é que 40 a 60% dos casos, dos episódios de violência entre os casais, há o envolvimento de drogas e álcool. Olha aqui o que a nossa grande amiga Aura aqui falou, não sei se ela está aqui ainda no Instagram, mas para você que nos acompanha, você que está chegando agora nas nossas redes sociais, repito, estamos hoje no Clubhouse, estamos aqui também. Criamos uma sala no Clubhouse hoje começamos startando muito bem lá no Clubhouse, estamos aqui hoje também no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então nós estamos falando aqui do envolvimento da violência doméstica, em especial entre os casais. Aqui o abuso do álcool está intimamente relacionado com essas agressões em torno de 60%. E foi falado aqui hoje uma contribuição de uma grande amiga aqui nas redes sociais, da Auri Moura, mostrando que na região que nós moramos aqui, 70% dos casos de agressão à mulher tem o álcool envolvido. Então o abuso de drogas e o álcool, eles aumentam a agressividade e atos potenciais de violência. Essa é uma realidade que a gente tem que ter. Portanto, repetindo, o homem que faz essa libação alcoólica
por trás disso pode ter uma grande porta de entrada para outros perfis de droga. Essa é a realidade. Então a grande pergunta é, agora, chegando na verdadeira susceptibilidade, por que os homens são mais vulneráveis aos vícios? Por que essa vulnerabilidade? Por que eles são mais suscetíveis a isso? O que torna esses homens vulneráveis ou susceptíveis a esses vícios, dando a porta de entrada aqui, startando a coisa mais comum desde os 12 anos de idade, segundo o Lancet, mostrando aí há quase 3 anos atrás esse estudo, a partir de 12 anos de idade. Por que esses homens fazem isso? Então, compreender esses fatores que faz com que a gente tenha aí o entendimento para ajudar, inclusive, para a gente ir lá nessa raiz, o porquê que essas crianças estão começando a startar isso muito cedo, determinar melhor esse tipo de cuidado que a gente tem que ter. Isso não precisa ser um especialista, um psicólogo, um psicoterapeuta, um psiquiatra, um médico, um endocrinologista, um urologista para tomar ações lá na frente, na ponta. Se a gente tem esses conhecimentos, a gente pode começar já por trás, lá na base. Então esses cuidados, por isso que a gente está falando isso. Eu acho que é uma maneira muito mais clara que eu acho, depois eu queria o feedback de vocês, aqui no meu direct message, você que está aqui no Instagram, se isso está sendo relevante, se vale a pena a gente continuar nesse tipo de informações, de conceitos, e mostrando a realidade nua e crua. Eu acho que isso está tendo repercussão. Eu conversei com esse paciente, que eu exemplifiquei aqui agora, evidentemente, por questões de ética. É só a história dele que muito me sensibilizou. A gente jamais vai citar nomes, mas é uma pessoa que hoje, a gente fala abertamente, é uma pessoa que ainda não está preparada para ir publicamente falar do seu caso, mesmo porque nós estamos num momento peculiar no mundo, mas é uma pessoa que mudou da água para o vinho, já resgatou família, já está com outros pontos de vista, ou seja, isso é importante. E esse feedback é muito salutar para a gente ver se nós estamos no caminho aqui, se a gente muda, se a gente recheia de outras coisas, e nada mais justo do que vocês também me darem esse feedback depois, aí no YouTube ou no Facebook, e você aqui também no Instagram. Quem nos escuta aqui na sala do Clubhouse, depois entra no meu Instagram e manda um direct message para mim. Eu vou ficar muito honrado, muito feliz, e nós vamos aí fazer novas interações. Então é muito importante. Eu vou pontuar, portanto, aqui algumas razões pelas quais eu acho, ou porque eu também busquei da literatura e tudo mais, do porquê que os homens são vulneráveis ou têm essa predisposição, digamos assim, a esses vícios. Então, na verdade, não existe um único fator, uma única justificativa, né, para uma pessoa desenvolver um vício, aqui seja nas drogas ou seja no álcool, né? Os estudiosos, eles referem que há uma interação complexa entre vários fatores, seja um fator de risco pessoal, pode ser até genético, um fator de risco ambiental, que é social, às vezes um fator de risco de cunho psicoemocional daquele momento. Lembrando que a gente falou isso lá atrás já. Nós não vamos ficar procurando a razão. Nós estamos apresentando isso aqui nas cartas na manga, ou na mesa, né? Tirando da manga e colocando na mesa, melhor assim. Então, as expectativas são baseadas, portanto, nesse tipo de comportamento masculino que podem aí colocar os homens em um risco adicional do abuso das drogas e do álcool, do próprio comportamento do homem. Então, o que acontece? Os homens têm atitudes tolerantes em relação ao abuso de substância, seja o álcool, seja as drogas, como nós já citamos aqui. Eles tendem a ver o abuso dessas substâncias de forma menos negativa do que as mulheres. Olha, não, isso aí é tranquilo, isso aí para mim não vai fazer muito mal, eu vou experimentar, para ter às vezes a inclusão social. Então, frequentemente eles associam beber em excesso e a experimentar drogas ilícitas como um rito de passagem, um sinal de comportamento másculo, hercúleo, eu sou forte, ou às vezes para fazer parte daquela inclusão de um grupo, seja da escola, um grupo do clube, um grupo, eu falo da universidade do botequim, na esquina, ele tem que passar por esse rito. Não, se você não virar esse copo, se você não dar esse trago, se você não fizer isso, você não é homem, você não sei. E ele, o que ele faz para se sentir ali aceito naquele grupo? Ele acaba tomando esse tipo de atitude comportamental, porque isso não é visto para ele como uma coisa muito complexa. Já as mulheres não, elas tendem a ver o uso das substâncias como um comportamento incompatível com o cuidado feminino.
Então, e ela às vezes se equivale aí à questão da responsabilidade familiar, da maternidade, né? Não estou falando que não existem mulheres com problemas, mas isso é uma visão diferente do ponto de vista científico do porquê que os homens tomam essa atitude. Essa é a suscetibilidade, é a vulnerabilidade dele que nós estamos colocando aqui. Então elas também podem ver o abuso de substâncias como um comportamento que pode colocá-las aí em risco de agressão, inclusive agressão íntima, sexual mesmo, porque às vezes eu vou estar fora de mim, eu não vou ter o controle e alguém pode usar dessa situação que eu estou agora no momento fora de mim, me abusar. Então as mulheres ficam mais contidas com desrespeito ao uso de drogas lícitas, no caso o álcool, e ilícitas em algumas outras drogas que a gente não vai ficar pontuando aqui. Então isso faz com que esse ponto que nós falamos agora, o homem ele é mais susceptível às mulheres. Um outro é a questão da masculinidade tóxica, que torna os homens mais vulneráveis à pressão dos colegas. Nós falamos isso aqui, como ele está intimamente relacionado. Então esse termo masculinidade tóxica é usado para se referir às ideias socialmente construídas sobre o que significa ser um homem e que tem que ter um efeito geral, às vezes, essa masculinidade tóxica, às vezes tem um efeito negativo sobre o próprio bem-estar do homem que criou esse conceito. Olha, isso realmente é um paradoxo. Para eu ter a condição social aceita naquilo ali, eu tenho que fazer um mal para mim ser aceito ali. Quer dizer, eu estou fazendo algo tóxico para mim. Então, isso inclui a crença de que os comportamentos tradicionalmente identificados como femininos não são bem-vindos, porque se eu não tomar esse comportamento de beber um copo de uma vez, ter a minha libação alcoólica ou tudo mais, eu estou me igualando ao sexo frágil, que o sexo frágil, no caso, que não tem essas condições de beber ou de fazer isso, né, inerentemente isso é fraco e isso é da mulher. Então essas comparações que fazem eles terem essa pressão excessiva e acaba tendo essa questão da masculinidade tóxica sendo incorporada por um lado negativo no que se diz respeito a essa suscetibilidade, tornando o homem aí a porta de entrada para as suas libações alcoólicas ou binge drink e quiçá aí futuramente até o vício do álcool e de outras drogas. Então esse seria aí o ponto número 2 com que a gente queria falar. O ponto número 3, os homens são mais propensos a externalizar suas emoções, medo, raiva, decepção, frustração. Ele grita, ele xinga, ele está no trânsito, ele buzina, ele expressa esse tipo de sentimento. Mas o sentimento de dor que aflige, que ele fica mais contido, ele não fala. Então isso às vezes ele tem a fuga dele no álcool. Então, isso é natural da experiência humana, a gente passar por oscilações, né? Essa montanha russa ou esse ioiô, isso é natural, mas a gente tem que saber como lidar com essas situações. Então, as pessoas que às vezes não têm esse equilíbrio ou é mais vulnerável, ela acaba entrando nessa questão aqui da suscetibilidade ao álcool, em especial que nós estamos falando aqui dos homens. Então, no entanto, processar essas emoções de maneira saudável pode ser um desafio para muitos indivíduos, porque esses homens eles não se abrem, eles mostram a sua fúria num jogo de futebol, entre os amigos numa sala, no bar, assistindo o time preferido, assistindo qualquer coisa, mas aí ele expressa, mas quando ele começa a falar dos sentimentos dele, dificilmente ele se abre. Então isso leva a um comportamento mais agressivo, impulsivo, coercitivo. E essa tendência, ela aí está ligada às taxas mais altas dos transtornos de abuso de substância. E aí ele bebe mais, ele bebe cada vez mais, ele está bravo, ele está nervoso, seja com qualquer situação, no trabalho, em casa, condição financeira, ele afastando dos colegas ou porque a pessoa chamou a atenção dele, e isso ele expressa a raiva dele. E aí ele bebe mais, e aí fica esse ciclo. Então um estudo com mais de 43 mil adultos, mostrou esse abuso de substâncias exatamente nesses homens que externizam essas emoções negativas, né, no seu dia a dia, ou seja, nos finais de semana, mostrando aí a íntima relação desses homens
que fazem esse tipo de manifestação emocional ligado com o álcool como sendo uma grande porta de entrada para, inclusive, lesões pessoais, automutilações por causa de quedas, agressões, acidentes de moto, acidentes de trânsito, né? Então, em casos extremos, os homens com problemas, eles podem fazer aí, inclusive, tentativas deliberadas de suicídio. Nós já falamos isso lá atrás um pouquinho. Então, exatamente por esse tipo de comportamento aqui que nós estamos falando. E isso é uma realidade. Eu falo que é a vida como ela é. Nós não estamos aqui maquiando nada. Os estudos mostram isso, a realidade mostra isso, a minha realidade enquanto profissional, a gente vivencia isso. E por que não alertar numa rede social, onde hoje nós temos esse grande canal de comunicação, seja você aqui no Instagram, no nosso Clubhouse, na nossa sala do Clubhouse, ou no YouTube ou no Facebook, ter mais conhecimentos dessa realidade e também nós estarmos pulverizando isso e resgatando pessoas do nosso seio, tirando pessoas dessa nebulosa que eles estão vivendo. Famílias, às vezes dissociadas, famílias aí destruídas por causa da libação alcoólica de homens ali inseridos. O penúltimo tópico, o 4 aqui, dessa suscetibilidade, os homens tendem a ter laços sociais ainda mais fracos, eles conectam fortes com outras pessoas do ponto de vista de trocar interesses, coisas que de interesse comum. Mas, repito, para ele falar dos seus sentimentos, das suas angústias, dos seus planos, do que ele está sentindo em relação a uma pessoa, outra pessoa, ele dificilmente fala, ele fica contido. Mas para explicitar a sua fúria, a sua raiva, isso é extremamente fácil e no estalar de dedos ele faz. Então é importante aí, nesse contexto aqui de ter laços sociais, que o homem tem essa fragilidade de possuir laços, não ter laços muito forte, portanto os laços sociais dele são fragilizados, é aonde nós familiares e nós que somos amigos de pessoas que estão passando por isso, que nós temos que nos aproximar. Porque esses homens não se abrem, esses homens às vezes não aceitam no primeiro momento, é a negação da doença, é a negação do tratamento, é a negação que são viciados, isso é um problema. Então quando a gente começa a abordar isso com outro tipo de visão e com outro tipo de argumento, a gente de repente pode tirar esse homem o mais rápido possível dessa condição que ele vive. Então quando nós contamos isso para esses problemas para as pessoas, e pessoas sérias, pessoas que a gente pode confiar, a perspectiva de nós resgatarmos isso é muito mais rápido de quando chega numa consequência às vezes drástica, ou num acidente, ou numa queda, ou às vezes um acidente fatal, digamos assim, por uma agressão física, briga mesmo, por ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca. Essa é a realidade. Então eles fornecem esses amigos, quando os familiares, por exemplo, expõem, ou às vezes essa pessoa até expõe, como esse paciente nos buscou, porque ele já não procurou na sociedade, os amigos dele eram todos iguais, ele procurou no profissional. Então isso já fornece para ele um certo grau de confiabilidade, uma proteção contra aquele isolamento, contra aquela vida que ele está passando agora, do ponto de vista da sua fraqueza psicoemocional, do seu vício. Então, eles veem nessas pessoas, seja do nosso convívio, ou de nós, por termos o conhecimento, falarmos um pouco, não do ponto de vista de cobranças, não do ponto de vista de acusações, mas um ponto de vista de ajudar, é o primeiro resgate. E aí eles se abrem, e aí eles vão lutar junto, e aí é a maneira de intervir de forma mais intensa para tentar resgatar isso. Então, infelizmente, os homens têm menos probabilidade do que as mulheres de terem esses tipos de laços sociais. Então, as amizades masculinas, elas se concentram aí em interesses que a gente falou aí compartilhados, mas quando é dos sentimentos mais profundos, dificilmente ele se abre. Isso é ruim para os homens. E às vezes ele tem essa base em casa, seja com as pessoas com quem ele convive, seja com a esposa, seja com os parentes próximos, pai, mãe, raramente para os filhos, porque ele fica mais envergonhado com relação dessa fragilidade. Então, infelizmente, quando o casamento se desfaz, isso coloca o homem ainda em mais alto risco de abuso de substâncias.
Então, existe um trabalho publicado na Psychology Today, que é o nome de um periódico, que observa que o abuso das substâncias entre os homens está frequentemente relacionado com o estresse do momento da separação, do divórcio, da saída de casa, da divisão dos bens e também quando esse homem ele é desempregado, ele recebe a sua carta, ele recebe a notícia de que ele está desempregado. Isso aí faz com que o homem torne-se mais vulnerável e buscar no álcool essa fuga, ou às vezes intensificar se ele já tem esse hábito da bebida. E o último ponto aqui, os homens frequentemente eles relutam em pedir ajuda. Isso nós já falamos, os homens são mais resistentes, então o vício é uma doença progressiva. Então os sinais de problemas com abuso dessa substância podem ser fáceis de ignorar no começo, mas depois de um certo tempo você começa a ter características de que esse homem está aí nessa grande roda viva que às vezes ele não vai sair sozinho e ele precisa de ter um apoio. E ele nega o abuso de substâncias, ele não acredita que ele está viciado, ele acha que isso é as pessoas que estão sendo contra ele, é aquele discurso que nós falamos lá lá atrás, é isso que ele começa a repetir e acreditar naquilo, e jamais é a substância, isso é relutar, isso é negar, ele não pede ajuda, ele quer resolver os seus problemas sozinho, mas ele não tem mais nem faculdade mental às vezes de resolver os seus problemáticos, ou quando resolve dá problema. É assinar um cheque, hoje quase ninguém assina cheque, né? Mas é um documento equivocado e assim sucessivamente, e isso é ruim. Então, era esse o quinto ponto de que o homem ele não se abre. E nós aqui estamos satisfeitos hoje por ter terminado essa primeira maratona aqui desses 4 encontros, falando hoje sobre a susceptibilidade, sobre o álcool e sobre também as drogas que esse homem pode estar aí sendo um viciado. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, nós temos conteúdos variados sobre performance humana, sobre saúde do homem. Entre no nosso grupo do Telegram, lá está repleto de gente nova e eu te aguardo lá também. Sugiro você a acionar o sininho aí lá do YouTube, que quando nós tivermos minutos antes de começar a live da semana que vem, nós vamos alertar você que nós estamos aqui começando e você também pode estar presente e também convidando outra pessoa para estar conosco aqui nessa grande família da alta performance humana e também falando da saúde integral masculina. Foi um grande prazer estar com você nesse sabadão, e nos encontramos no próximo sábado, tá certo? Tome uma atitude, avance, nos veremos em breve. Um grande abraço a você que ficou aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Clubhouse. Um grande abraço, tchau!